Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula completa aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Carla Mosena, proprietária do Ateliê e Marcenaria Bee Country. Hoje eu vou ensinar a vocês a como preparar essa latinha de extrato de tomate com o modelo Pinguim. Já temos duas videoaulas aqui no canal, do Ginger e do Snow. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards o link dessas aulas para que você possa acompanhar e fazer a sua coleção também para enfeitar a sua árvore de Natal e mesmo presentear. Então nós precisamos preparar essa lata, primeiramente lavar bem com água e sabão, secar e passar o primer, tá? O primer que eu utilizei aqui é um primer automotivo da marca Color Jean, mas no mercado existem outras marcas. Então para começar, depois que você passou o primer, nós precisamos fazer a pintura de base. Só que antes de fazer essa pintura de base, eu preciso fazer o molde do rostinho. É bem simples, tá? Nós vamos recortar num papel um pouquinho mais grosso, como se fosse um formato de coração. Só que nós vamos deixar aqui na base desse coração, aqui no total tem 3,5. Mas aí o que você faz para fazer esse coração? Você vai marcar aqui, daqui a aqui 7 de altura e daqui a aqui 1,5, tá? E aí você vai fazer uma curvatura aqui para formar esse coração. Aqui dá mais ou menos essa distância, 4,5, mais ou menos, tá? Mas aí você define o tanto que você quer de abertura do seu coração. Aí você recorta e nós vamos ter esse modelo. Bom, aí aqui na lata eu tenho o meio dela como referência, eu coloco para trás, venho aqui, posiciono a base bem aqui no final, tá? E vou riscar com a lapiseira. E aí nós temos a lata já com o rostinho marcado. Agora nós vamos preparar o fundo do rosto com a cor pérola. Vou utilizar um pincel chato número 12 de cerdas macias. Esse é o Cássia 424. Então, para fazer o fundo aqui do rosto, nós vamos fazer um fundo pleno, tá? Que é um fundo bem fechadinho na cor pérola. Aqui o rostinho já está com o fundo pleno na cor pérola, como eu falei anteriormente. E tem 6 demãos, tá? Tem que ficar bem coberta, porque agora nós vamos fazer uma textura, né? Para não ficar assim esse rostinho chapado. Então, para fazer essa textura, nós vamos utilizar uma esponja que imita esponja marinha. Essa aqui é da Cássia. Vou deixar na descrição do vídeo a referência dela. E aqui no azulejo nós temos uma cor, um cinza, tá? Não é um cinza muito claro não, cinza médio. Você vai pegar um pouquinho dessa cor, eu vou girar assim para entrar bem a tinta na esponja. E vou bater aqui no azulejo para formar uma textura. A esponja tem que estar úmida, tá? Não pode ser seca. Eu vou bater aqui sobre o rosto. E com o lado limpo, eu vou amenizar, porque eu quero deixar essa textura mais aberta. Não quero que ela fique forte, quero ela mais aberta. Deixa eu pôr um pouquinho mais de água. Quem vai fazer a tinta abrir é a água. Por isso que eu não pintei de preto ainda, justamente para não borrar nessa etapa. Prontinho, a esponjinha volta para a água e vai ficar assim. Não sei se dá para ver no vídeo, mas é uma textura bem sutil. Aí é só secar e fazer agora o complemento do rostinho. Então agora eu vou fazer uma sombra úmida na volta do rostinho e eu vou utilizar o pincel angular número 16 da Cássia, referência 427. Vou umedecer esse pincel na água
tiro o excesso no pano, carrego de tinta na ponta maior, faço o trabalho de vai e vem no azulejo, forçando essa tinta a entrar bem na cerda do pincel. Isso se trabalha bastante no azulejo, porque eu quero formar uma sombra larga em degradê. Então, para isso, precisa se trabalhar bastante o pincel no azulejo, ele fica bem aquareladinho. Agora é só vir aqui no contorno, dessa forma, bem suave, uma cor bem suave, não pode ficar muito escuro. Vamos limpar aqui o cantinho, vou repetir para fazer o outro lado. Posso começar de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Vou trazendo a tinta. Na lata é um pouquinho mais chatinho de fazer a sombra, porque ela segura mais a cerda do pincel por causa dessas ranhuras, tá? Mas não precisa exercer força não, é mão suave, vai trazendo a tinta. Se sentir que acabou a água, molha a cerda do pincel novamente, tira o excesso e traz no mesmo local essa tinta que ela sai novamente. Prontinho, só isso aqui. Agora eu vou secar e vou fazer agora a parte do corpinho, que é um fundo pleno preto. Agora é só preencher o corpinho com o pincel chato número 12, a cor preta, e fazer um fundo pleno. Pintar toda essa parte externa e depois a parte de baixo e a parte interna da lata também. Vai precisar de umas 3 demãos, mais ou menos, não mais que isso. Então agora é só fazer a pintura até cobrir. E agora ela já com fundo pleno na cor preta, fora, por dentro e embaixo, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Então, agora eu vou continuar a parte do rosto, utilizando o pincel angular número 16, com a cor cinza. Vou dar os acabamentos agora, para deixar esse rostinho finalizado. Vou fazer uma sombra úmida nessa parte de baixo, uma sombra larga. Aí eu vou secar e vou queimar esta cor com outro tom. Aqui no mesmo local que eu acabei de fazer com a cor cinza, eu vou queimar essa cor com um tom de marrom, é um castanho, tá? Só para deixar o cinza com outra tonalidade, fica mais bonito. Eu chamo de queimar. É o mesmo pincel e da mesma forma, tá? Ainda com o mesmo pincel. Agora o branco. Nós vamos fazer essa região aqui, essa parte superior, para fazer a luz. Trabalha bem a cor no azulejo. E aí nós vamos fazer essa luz umas 2 vezes. Primeiro de um lado. Não precisa ir até o final, é mais nessa curvatura. E agora vamos fazer o outro lado.
Deita sempre bem o pincel, porque assim a tinta se abre melhor também na superfície. A tinta está na ponta, mas ele com água, a tinta se abre. Por isso que é importante a hidratação do pincel. Bater o molde aqui para tirar esse excesso de água. E já temos a luz pronta. Vai ficar assim. E agora com a tinta pura preta e a parte de trás do pincel, que seja assim bem gordinho, nós vamos fazer a marcação dos olhos. Pegue bastante tinta, posição bem em pé assim no pincel, dá uma giradinha e aí nós já temos o primeiro olhinho. Ele não vai ficar redondinho por causa dessas ondulações da lata, tá? Vamos fazer mais um aqui. Dá uma giradinha. Aí é só aguardar a secagem, deixa ele secar natural. Enquanto isso, a gente já pode fazer a sobrancelha. Eu vou pegar um pincel filete 00, põe um pouco de tinta aqui do lado. Vou deixar no pontinho de creme de leite. Afina bem a ponta do pincel. Aí a gente vem aqui, faz um risquinho e outro risquinho. Enquanto ele vai secando, agora nós vamos preparar o bico. Para o bico, nós vamos precisar de um pedacinho de EVA branco, um molde, eu fiz um desenho simples, tá? Nós vamos posicionar esse molde aqui no nosso EVA, eu vou marcar com o boleador. Dessa forma. Marca bem. Pronto. Agora, com a tesoura para EVA, eu vou fazer o corte. É bem simples. Pro EVA é bom, é sempre uma tesoura assim de ponta, viu? Ele tem um corte melhor quando se usa uma tesoura assim de ponta. Agora nós precisamos fazer a base, né, do nosso bico. Eu vou prender aqui uma fita crepe. Vou dar 2 demãos da cor branca. Seco a cada demão e depois eu vou fazer uma base de um laranja bem clarinho. Então o fundo já está pronto, como falei, com a cor um laranja bem clarinho. E agora nós vamos começar a fazer o sombreado para dar volume no bico. Para isso nós vamos utilizar um pincel angular número 12, esse é o Cássia 427. Nós vamos utilizar um laranja com um tom acima do de base. Então nós vamos começar a fazer a primeira sombra com esse laranja um tom acima, né, da cor de base. Trabalha bem no azulejo. Nós vamos precisar de uma sombra larga. Vamos fazer um lado primeiro, bem largo. Deita sempre bem o pincel, para essa tinta abrir bastante. Precisa secar para poder fazer o outro lado.
virar a meu favor. Sempre que você for fazer um lado, depois o outro, tem que secar, porque senão você arranca o lado que você já fez. Então, eu já tenho um lado pronto, o outro, mas eu preciso fazer a parte superior, então precisa secar mais uma vez. Parte superior. Sempre acompanhando o formato do objeto. Dessa forma. Agora precisa secar. Para deixar esse bico ainda mais bonito, nós vamos utilizar um outro tom de laranja, agora um laranja bem mais forte. E vamos fazer a parte superior e um pouquinho da parte inferior. Mesmo pincel. Menos quantidade de tinta para não cobrir a cor de baixo, né, a sombra de baixo. Trabalha bem no azulejo para fazer um aquarelado. Vou fazer a parte superior. Mão leve. Vou secar para fazer a parte de baixo. E assim já temos o volume do bico. E para finalizar, nós vamos colocar a luz. Para fazer a luz, nós vamos precisar do pincel de luz crescente, a cor branca pura, um pouquinho de tinta apenas na cerda do pincel, retira o excesso com um pano seco e aqui eu centro suavemente, leves batidinhas, nós vamos colocando a luz. Aos poucos. Por isso que se coloca pouquinha tinta para utilizar esse pincel. Pode ser com pituá também, da mesma forma. Trabalha com pouca tinta e vai depositando aos poucos para essa cor e acentuando gradualmente. Prontinho. E assim a gente finaliza a parte do bico. Agora nós vamos estampar o feltro, que vai ser o nosso cachecol. A medida do cachecol vai depender do diâmetro da lata que você está usando. Então eu cortei uma tira, que vai fazer a volta da lata. E reservei um outro pedaço para formar o cachecol. Então precisamos estampar com um stencil e uma cor, um verde, esse aqui é um verde oliva. Vamos usar um pituá. Esse que eu estou usando é o Cássia, número 6, 301. Segura bem o stencil no feltro e é só bater.
E assim vai ficar o nosso cachecol. E aí é só colar e montar na latinha. Vai ficar desse jeito. Agora vamos fazer o acabamento dos olhos, utilizando um filete 00, a cor preta, deixando pontinho de creme de leite, mesmo processo que a gente fez a sobrancelha. Vamos fazer os cílios, de dentro para fora, 2 aqui, 2 aqui. Com um boleador bem fininho, tinta branca pura, vamos fazer o brilho dos olhos. E agora vamos fazer a bochecha. Eu utilizo giz pastel, uma esponjinha, tem que estar seca. Só esfregar o giz pastel. E esfregar aqui na lata. Movimento circular. E também pode ser feito com tinta. Tinta e aí você utiliza o pincel pituar. Tirar o excesso. Minha cola quente já está no ponto. Vou pegar o bico. Colocar um pouco de cola aqui. Centralizo, pressiono. Novamente, com o boleador e o lado bem fininho, vou fazer o brilho da bochecha. E agora eu vou fazer a colagem do cachecol. Vou passar a cola aqui na ponta. Ele vai ficar abaixo do bico, só esticar bem. E a gente finaliza na outra extremidade. Eu sempre me baseio pelo meio da lata. Dessa forma. O outro pedacinho. Eu vou fazer essa dobra. Vou passar a cola aqui ao centro. E vou colar aqui nesta parte. Para dar um charminho no cachecol, eu vou pegar a tesoura de tecido, vou fazer uns picotes dessa maneira. E agora é só colar
o protetor de orelhas. Aqui tem 20 centímetros de arame recozido e 2 pompons feitos com fio de lã de 3,5 polegadas, tá? É só fazer a colagem com cola quente aqui nas pontas do arame e agora o acabamento fica com a cola quente. Eu vou posicionar para ver direitinho a altura. Depois a gente acerta o arame. Vem aqui e pressiona. Mesma coisa do outro lado. E está finalizada a nossa peça. O acabamento é com verniz acrílico antes de fazer a colagem dos elementos, tá? É só utilizar um pincel macio, um pincel mousse que eu gosto bastante, que é esse daqui. Eu gosto de trabalhar com ele para passar o verniz. Esse aqui é o Cássia 707 de 1,5 polegada. Ele é muito bom para se passar o verniz. Então você passa o verniz acrílico fosco antes de fazer a colagem do bico, do cachecol, dos pompons. Aí sim você pode montar. E aqui a nossa peça está finalizada. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula completa e aguardo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!